A gente vai pegar aquele lead cabeludo de hoje, que é aquele lead que simplesmente não te responde. Você entrou em contato respondendo a um pedido de orçamento e ele congelou e não te responde. Por que isso acontece? Provavelmente você foi pelo caminho errado com esse lead. E agora eu vou fazer um exercício com vocês que estão me assistindo aqui. Vamos lá. Jornada de compra. Existem 5 níveis de consciência para você que é compradora como eu e para o seu cliente não é diferente. Então, assim, primeiro nível de consciência lá, bocão de funil. O cliente está totalmente inconsciente do que você resolve, dos problemas que um evento compreende, do que é o serviço de decoração, do que é importante que não pode faltar na decoração dele. Ele não tem consciência de nada disso, nada, zero, tá? Ele está totalmente em consciência gregate, flores, dos serviços que você oferece. Depois, no segundo nível, né? Ele começa a ter consciência do problema. Terceiro nível, ele começa a ser consciente da solução que ele precisa para aquele problema. Quarto nível, consciência do produto. E quinto nível, consciente da oferta. Gente, todo mundo que vai fazer uma compra passa por essas 5 etapas de forma inconsciente, ok? Inclusive você, quando está passeando no shopping, você passa por essas 5 etapas. Toda vez que você decide comprar alguma coisa, você passa por essas 5 etapas. Compra não é algo que é feito pelo lado racional do nosso cérebro. Compra é algo feito pelo lado irracional, pelo lado emocional. Então, assim, adianta a gente ficar insistindo em fazer as coisas, né, em tentar vender para o nosso cliente pela lógica. Não adianta. É racional a gente achar que o problema está no preço? Não é. Não é só o preço que é um decisor de compra. Sabe por que não é? Quando você gosta muito de uma coisa, por mais cara que ela seja, você não vai comprar? Você vai comprar. Por mais caro que seja, você vai comprar. Então, o problema não está no preço. E aí a gente se engana e acha que o nosso problema é preço. Boa noite, Daura. Seja bem-vinda. Nosso problema não é preço, tá? O nosso problema é estratégia. Então, vou fazer uma simulação aqui para vocês que vendem pacote ou para vocês que vendem consultoria. Qual é a diferença no processo do lead frio, tá? Vai começar igual e vai terminar diferente, tá bom? Então, assim, você recebeu um pedido de orçamento. Quando você recebe um orçamento, qual é a primeira coisa que você faz? Basicão do nosso setor de eventos é assim: qual a data? Qual o local do evento? É assim que a gente pergunta. E para quantas pessoas? Legal, pergunta padrão. E o cliente vai responder, tá? Ele vai responder. Só que se eu logo em seguida envio uma proposta, eu não gerei nenhum valor. E aí é o primeiro erro, tá? Então, antes de mandar, eu tenho que lembrar que aquele cliente, ele está pedindo para mim, ele está pedindo para outros fornecedores. E ele vai fechar, não com aquele que tem o menor preço necessariamente. Ele vai fechar com aquele que ele percebe o maior valor e um preço inferior ao valor que ele percebe. Vocês reparam, tem uma balança aqui. Então, ele vai fechar com alguém que ele percebe o maior valor e que o preço é inferior ao valor. Não com quem tem o menor preço necessariamente. Não é assim que a gente faz? A gente fecha aquele negócio que a gente acha que é uma relação boa custo-benefício. Então, nesse momento, quando eu envio o preço antes de defender o valor, é que eu perco a venda, tá? Então, eu vou fazer uma outra, vou apresentar para um outro caminho, porque a gente explicar aquilo que a gente vive para o outro, né? Às vezes é complicado. Então, outro caminho. Quando você está negociando com alguém, você está lidando com 3 forças. Eu sempre falo isso aqui nas lives também. Quais são essas forças? Poder, tempo e informação. Pensa numa tríade, num triângulo. Poder, tempo e informação.
Poder tem quem tem o dinheiro. Tempo. Quem controla o tempo? Pode ser você, pode ser o cliente. O dinheiro é com ele, ele tem. E informação, a informação que ele precisa para resolver o evento dele, só você tem. Ganha na negociação quem tem mais quem tem mais pontas dessas tríades, quem tem mais forças consigo. Então, por exemplo, o cliente já tem o poder, porque ele tem o dinheiro. Mas você pode ter a força, que é o tempo, e a força, que é a informação. Como é que a gente joga para ganhar essas duas forças? Então, por exemplo, a informação. Quando você joga direto a proposta, você já entregou toda a informação que ele queria. E aí, você já balançou nessa ponta da força da negociação. Você já não tem mais ela na mão. Quando você não delimita um prazo de validade, ou que existe uma procura na sua agenda de outras empresas por essa mesma data, você também não está aproveitando o poder que você tem sobre o tempo, a força que você tem sobre o tempo, porque pode ser que ele queira contratar você e que você não tenha mais essa data disponível. Então, você domina essa força que se chama tempo. Então, percebe que aqui está muito ligado à forma como você entrega a informação. O cliente te pediu orçamento, processo número 1, data, local e número de convidados. Até aí, ok.